Exemplo de fidelidade. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias. Hoje, Jeremias capítulo 35. Mas antes é necessário que a gente faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai poder ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E janeiro ainda não acabou, ainda dá tempo de você aceitar esse desafio, que é ler a Bíblia toda em um ano. Portanto, aceite esse desafio, porque certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para você participar de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, na descrição desse estudo no nosso canal no YouTube ou então na nossa página do Instagram, você pode conferir os dias, temas e horários de cada um dos estudos. Então venha fazer parte, porque certamente você vai ser abençoado e vai adquirir mais conhecimento de Deus, mais conhecimento da palavra do Senhor. Depois desses pedidos, vamos para Jeremias capítulo 35, do versículo 12 até o versículo 16, que diz: O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhes diziam que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhe culto. Assim, vocês habitariam na terra que dei a vocês e aos seus antepassados, mas vocês não me deram atenção nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Agora, como a gente sempre pede, é necessário que você leia todo o capítulo 35 para poder entender aí a mensagem, por que nós destacamos esse pequeno trecho. Portanto, o que aconteceu? Versículo 1 fala que durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias: Vá à comunidade dos recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhe vinho para beber. Portanto, o que o Senhor está querendo trazer é um confronto com os sacerdotes e com o povo e com a realeza, porque lá no templo, que é um lugar onde as pessoas vão para se voltar a Deus, oferecer sacrifício por causa dos seus pecados, o povo então estava ali pedindo perdão pelos pecados, mas não mudava a postura. Os sacerdotes, a mesma coisa. A realeza, a mesma coisa. Portanto, o que acontece? O Senhor leva lá para o templo, um povo e quer mostrar para todo o povo, para toda a comunidade de Israel, um exemplo a ser seguido. Portanto, o que acontece é que ali eles oferecem, ali no templo eles vão oferecer ali vinho para e esse povo não vai aceitar. Por quê? Porque alguns séculos antes, então, Jonadab foi e falou para os seus descendentes para não beber vinho. E, portanto, os descendentes dele obedecem esse mandamento deles. Jonadab, que você vai poder conferir ele ali, ele lutou ali
no período ali no período do rei Acabe, lutou contra ele. Você vai poder ver ali esse texto lá em 2 Reis, capítulo 10, do versículo 15 a 17. Então, eles seguiram ali os mandamentos, não é assim? Trouxeram ali esse mandamento. Jonadab trouxe isso para o povo. A gente vai perceber que esse povo era descendente do sogro de Moisés. Então, se você for conferir ali em Juízes, capítulo 1, versículo 16, você vai perceber que esse povo, né, eles são, então, descendentes ali do sogro de Moisés. Os recabitas são descendentes do sogro de Moisés. Portanto, o Jonadab vai aparecer ali, e agora, então, ali no século 9, e agora no século 6, a gente percebe ali o povo continua cumprindo aquela promessa que foi feita durante quase 3 séculos. Eles continuam cumprindo aquilo que foi proposto. E isso é um exemplo que deve ser seguido, que o povo de Israel não estava seguindo, porque eles não honravam o Senhor. O Senhor trouxe ali com Moisés ali os mandamentos, falou para o povo então cumprir os mandamentos, ensinar os mandamentos aos filhos. Isso você pode ver ali, os mandamentos aparecem, os 10 mandamentos aparecem 2 vezes ali no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, a primeira vez que aparece os 10 mandamentos está lá em Êxodo, capítulo 20, quando está sendo contada a história do povo. E lá em Deuteronômio, quando eles já estão para entrar na terra prometida, Moisés relembra tudo o que foi ensinado para eles naqueles 40 anos ali no deserto. E lá em Deuteronômio capítulo 5 vai trazer então os 10 mandamentos, que também são chamados de as 10 palavras. E lá no capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 9, o Senhor vai estar falando a respeito de ensinar os filhos. Então, o Senhor fala para o povo que eles devem amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, e que eles devem ensinar essas palavras. Quais que são as palavras? As 10 palavras, ou seja, os 10 mandamentos. Eles devem ensinar para os filhos, para que os filhos deles viessem a cumprir os mandamentos. E o que acontece é que o povo não só não cumpre os mandamentos, não praticam os mandamentos, não buscam a vontade de Deus, não buscam fazer a vontade de Deus, como também não ensinam e incitam seus filhos a fazerem isso. E agora o Senhor traz então esse povo para poder, os recabitas, ele traz os recabitas, esse povo, para poder ensinar o povo dele como que eles devem se comportar. Então, através do exemplo dos recabitas, o povo de Israel deveria também, da mesma forma, cumprir os seus votos com o Senhor. Portanto, lá no Sermão do Monte, Jesus, quando ele vai trazer então uma interpretação correta da lei, ali no capítulo, lá em Mateus capítulo 5, do versículo 33 até o 37, o Senhor vai estar falando a respeito do juramento, e lá no versículo 37 ele fala que o nosso sim deve ser sim e que o nosso não deve ser não. Portanto, nós devemos cumprir os juramentos, cumprir as promessas que nós fizemos a Deus, para que tudo nos vá bem. Ali em Deuteronômio capítulo 28 e Levítico capítulo 26, você pode ver ali então as bênçãos e as maldições. O Senhor trouxe o povo, libertou o povo do Egito, levou para a terra que ele havia prometido a Abraão, e agora quando chega ali,
quando eles estão às portas de entrar na terra prometida, Moisés então traz lá em Deuteronômio capítulo 28, traz ali as bênçãos e as maldições para o povo entender que se eles cumprissem tudo iria bem, mas se eles não cumprissem os mandamentos, iria vir sobre eles maldição. E agora o Senhor já tem falado a respeito dessas maldições que viriam sobre esse povo, que é a invasão da Babilônia. Portanto, eles iriam ser levados para o cativeiro. E o profeta Jeremias faz isso o tempo inteiro. Você vai perceber que essa história aqui dos recabitas, aqui no capítulo 35, isso acontece antes do que a gente leu aqui no capítulo 34, no capítulo 33, aqui nesses capítulos que antecedem o 35, já há um cerco ali em Jerusalém por parte da Babilônia, eles já estão prestes a invadir ali. E como já falamos aqui em outros estudos, o livro do profeta Isaías não está numa ordem cronológica, mas tudo que está escrito aqui serve para nos ensinar. E o que a gente deve pegar então de aprendizado aqui a respeito dos recabitas e a respeito de Jerusalém que não cumpre os mandamentos? Nós precisamos trazer para os nossos dias e entendermos que nós cristãos temos que viver uma vida de santidade diante do Senhor, porque como está escrito lá em Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Portanto, nós precisamos buscar essa vida de santidade. É essa vida de santidade que vai nos aproximando do Senhor. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Nós precisamos, como diz o salmista lá no Salmo 1, nós precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Nós precisamos ter esse prazer de conhecer o Senhor e ver as coisas que o agradam, para que a gente venha corrigir a nossa postura, para que a gente venha corrigir então as nossas atitudes. Paulo, lá em Romanos capítulo 12, lá no versículo 2, ele fala a respeito da transformação da nossa mente. Nós precisamos ter uma mente transformada, e para que essa transformação aconteça, é necessário que a gente aprenda e pratique a lei do Senhor. Portanto, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, o Senhor fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor, Ele fala conosco. E a palavra que Ele nos traz hoje é uma palavra de comprometimento, de fidelidade para com Ele. Nós precisamos buscar sim conhecer a lei do Senhor, praticar sim a lei do Senhor. O que nos salva não é nada do que nós fazemos, mas o que nós fazemos reflete se somos salvos ou não. A nossa salvação, a única coisa que é necessária para a nossa salvação é o sacrifício de Jesus. Portanto, o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. Leia Colossenses capítulo 1, versículo 21, 22 e 23. E entenda que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. As obras, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a salvação é pela fé por meio da obra, isso não vem de nós, é um dom de Deus. E lá no versículo 9 ele fala, não é por obras para que ninguém se glorie. Então as nossas obras não nos salvam, mas as nossas obras dizem muito a respeito de quem nós somos em Deus. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.